Vai ser uma palestra curta, mas uma mensagem bem direta que eu quero passar. Vai ser uma palestra muito boa para você ter novas ideias no geral, de mecânicas para os seus jogos, ou até para pessoas que não fazem jogos, pessoas que trabalham com arte, pessoas que trabalham com música, em qualquer área criativa, digamos assim. Eu sou Gustavo, eu sou GuSelect, eu faço algumas coisas, eu sou desenvolvedor de jogos, eu sou artista, eu sou youtuber, eu fiz Star Wars Adventures, eu fiz Donut to Be Seen, eu fiz Comeback, eu fiz um monte de jogo, a maioria deles foi para Game Jams. Fiz Mulip também, ele tá lá na Gamescom. Quem for pra Gamescom aqui, ó, passa no Panorama Brasil, eu tô lá junto com esse bichinho aqui. Ok, por que eu quero falar de criatividade? Por que é importante falar de criatividade? Certo? A primeira coisa é que a gente vive no mundo de clones, jogos sobre mirar e atirar em alguma coisa, como se fosse skin do mesmo jogo. Jogos novos são uma raridade. Eu botei jogos novos com certo destaque, porque você tá... Ah, não, mas tem jogo novo todo dia. Sei lá, todo dia sai um jogo de plataforma diferente, sai um FPS diferente. Mas jogos realmente novos, jogos tipo uma mecânica que a gente nunca viu antes, uma ideia que nunca foi explorada antes, uma coisa tipo Baba Is You, que é uma coisa que você muda as regras do jogo, certo? Para conseguir passar do jogo. Portal é um bom exemplo disso também, é uma ideia que ninguém nunca tentou fazer antes. Fast também é uma ideia muito boa, é um jogo 2D, que é 3D também, se gira. Eu nunca vi outro jogo que tentou fazer o que Portal fez. Eles mandaram tão bem, e é uma ideia tão única que, tipo, aquilo dali serve, sabe? Por que nós podemos? É a resposta que eu botei desse porquê aqui. O jeito que a indústria funciona, não só a indústria de games, cada dia mais eles querem opções mais seguras para eles botarem mais dinheiro. Eles vão ficar tipo, cara, por que a gente vai pegar essa ideia que ninguém nunca testou antes, esse jogo de uma mecânica que ninguém nunca fez antes, se dá certo fazer o joguinho de tirinho Black Ops 34, sendo que todo mundo vai comprar isso? Esse é o jogo que eles vão investir dinheiro. É assim que funciona. Ou filme de herói, eles podem fazer, tipo, ó, todo mundo vai gostar desse filme de herói. Se a gente pegar um HQ aqui que alguém gosta, se a gente fazer mais um novo filme do Wolverine, um remaster de um filme do Batman. Não tô falando que são filmes ruins, mas são ideias que vão dar certo. E as ideias que eles sabem que as pessoas vão gostar são ideias mais seguras, eles botam mais dinheiro nisso. O que funciona, o que é bacana. Porém, cada vez mais a gente tem menos coisas novas. Cada vez mais a gente tem as mesmas músicas, a gente tem os mesmos jogos e a gente tem as mesmas coisas. O capitalismo, ele prefere as mesmas coisas e a criatividade, cada dia mais, ela vai diminuindo, é uma coisa que vai sendo perdida. Enquanto eu estava escrevendo sobre isso, eu nem estava pensando tipo, em chat GPT, mas eu estava pensando, cara, olha que doideira, o momento que a gente está vivendo. O criativo estão passando para um site que faz conexões ali pela internet, sabe? Nem estão usando pessoa para isso mais. É uma coisa triste que está acontecendo, mas a gente, como indie, a gente não tem um budget enorme, a gente faz um projeto, sei lá, de um mês para uma Game Jam e não deu certo, tudo bem, a gente passa para a próxima, é só um protótipo, é só uma Game Jam. A gente consegue não falir depois de fracassar num jogo ou alguma coisa assim. Fracassar eu digo, as pessoas não gostarem, ou ele não dá muito certo, porque fracasso de verdade eu não acho que é. Eu acho que tudo que a gente faz, tudo que vai para o nosso portfólio é algo positivo pra gente. Eu acho que vocês concordam comigo também em relação a isso. Vamos lá, vamos falar de criatividade agora. Vamos de onde vem, o que é, que palavra é essa que as pessoas usam, vem de nascença, como é que funciona? Nada vem do nada. Ninguém tira as coisas do absoluto nada. Até quando você sonha, você fala, putz, sonhei com tal ideia, é porque você viu em algum lugar alguma coisa, você fez conexões na sua cabeça, porque criatividade é saber fazer conexões na sua cabeça. E é ficar bom em fazer essas conexões. É sobre conexões em comuns. É só você pegar uma coisa que está ali e olhar outra coisa nada a ver e falar, tipo, tá, o que eu posso fazer com isso aqui? É uma habilidade. Isso é uma habilidade, isso é uma coisa que você fica melhor com o tempo. Quanto mais você faz, mais fica fácil de você fazer. É algo que dá para você praticar. E eu vou falar algumas técnicas que eu uso, são coisas que funcionam para mim e que eu acho elas muito úteis, particularmente para desenvolvimento de jogos. Essa é a minha explicação favorita. Essa é a minha definição favorita de criatividade. Criatividade é quando você tenta misturar água e óleo. Tentar misturar água e óleo é criatividade. Você tentar fazer a coisa que não funciona, tentar fazer as conexões mais imprevisíveis, isso que é legal. Essa é a parte bacana, é isso que eu quero ver em jogos, eu quero ver coisas ousadas e coisas diferentes. E existem técnicas. Se limite. Eu tô deixando a melhor por último, mas se limitar é uma ótima. Eu gosto muito de brincar com o Lego. Compra um set de Lego, não precisa ser muito grande, e tenta fazer um pássaro pequeno. E é difícil, porque você fica, cara, como é que eu vou fazer o bico? Você tem que pegar uma rampa ali, você tem que achar uma peça muito específica, e você trabalha a sua cabeça de uma maneira para tentar fazer isso. E eu tenho essa sensação também com pixel art,
que você tem um canvas ali de 16 por 16 pixels e você tem que desenhar um cavaleiro dentro daquilo. E você, caraca, ele tem armadura, ele tem espada, como é que eu faço tudo isso? E é difícil. Quando algo é difícil, quer dizer que você está aprendendo. Se é fácil, você não está aprendendo nada. Eu estou muito mais disposto a ver alguém que desenhou um cavaleiro em 16 por 16 pixels do que um cavaleiro feito num canvas de 1000 por 1000 pixels. Eu deixei de exemplo aqui desenho gestual. Tem muita gente que faz isso, que eles veem algumas poses, você tem que desenhar essa pose muito rápido, com a mão bem solta. Isso é um exercício que muita gente que desenha faz, e no começo vai ser difícil você pegar as poses, pegar as expressões, mas com o tempo você vai fazendo isso, você vai repetindo e você vai melhorando, porque você botou essa limitação de tempo pra você, que não é uma limitação que existe, é uma limitação que você se deu. Eu acho ótimo se dar limitações. Esse é um jogo que eu fiz numa Game Jam também. É um jogo que eu gosto muito. Eu adoro Game Jams. E o lance da limitação de tempo da Game Jam é muito importante. Quando você tem um tempo ali, você pode falhar rápido e você meio que tem essa pressão, entre aspas, força você ter um escopo menor, força você a trabalhar com menos elementos, e é bom isso. É bom você ter menos elementos para trabalhar. É bom você limitar a quantidade de ferramentas que você tem para você ser mais criativo em relação a elas, para você tentar criar uma solução. Quando você tem tudo a seu acesso, e você pode fazer tudo, é difícil até de pensar no que fazer. Se você tem uma quantidade muito limitada, você tem que se virar com isso. Eu acho que é mais fácil e geralmente o resultado é melhor. Você consegue criar algo mais interessante. Misture jogos e gêneros. Jogos aqui, eu tô falando de realmente jogos no sentido do slide anterior, tipo jogos novos, jogos que são únicos em alguma coisa. Deixei esse exemplo aqui, clássico exemplo, né? Jogo de carro com futebol. Esse jogo também é magnífico, que é plataforma e é top-down também. Ele misturou tipo duas maneiras de controlar o personagem no espaço, e eu acho magnífico. Mas você pode pensar em jogo no geral, sei lá, jogo de tabuleiro. Se eu pensar em jogo de plataforma e, sei lá, misturar plataforma com damas, eu posso pensar, putz, imagina um jogo que você não tem que pular na cabeça do bichinho. Você tem que pular através do bichinho e aí você mata ele quando você pula em cima dele. E dá pra você fazer vários exercícios com isso. Dá pra você pensar em, tipo, estilos diferentes ou coisas diferentes. Eu vou até pedir pra vocês, pra alguém gritar algum gênero ou algum jogo que seja, tipo, sei lá, Mario é o jogo de plataforma clássico. Ou, sei lá, Doom, que é um FPS clássico. Alguém pode falar algum jogo aleatório? Metroid. Alguém pode falar outro jogo que pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer jogo muito distante, uma coisa que não tem nada a ver, um gênero que não tem nada a ver. Ok? Overcooked. Overcooked. Cara, um Overcooked Metroidvania. Olha, parece estranho, mas a gente começa a tentar criar alternativas de como é que ia ser isso, um Overcooked Metroidvania. Tipo, você vai liberando as habilidades, você vai liberando as receitas e você vai abrindo novos espaços. Ia ser um Metroidvania meio co-op. Tipo, isso parece uma ideia interessante. Eu acho que eu me divertiria tentando achar uma solução para isso. Parece algo que seria muito bacana. Isso não vale só para game design, obviamente. Eu uso muito essa técnica de eu quero fazer criaturas novas. Eu simplesmente misturo animais, ou misturo objetos com animais, ou plantas com animais e tento fazer alguma coisa. No Starboy a gente tem esse inimigo que ele tem chifre de alce e a cara dele é daquele peixe que é todo inchado, que ele é meio, sabe? Que ele só é assim porque tiraram ele da água, tadinho. A gente também tem esse peixe bomba, que ele explode, ele solta tiro pra todo lado, e ele é literalmente uma bomba, ele tem um pavio, só que ele é um peixe. Eu acho magnífico o design dos Badniks também. Todos eles são claramente inspirados em algum animal, ou eles são mistura de animais. Todos eles meio mecânicos. E todos esses elementos já existiam. Tipo, são animais que existem. São peças que se assemelham a peças mecânicas de outras coisas. Porque é sobre misturar elementos. Não é sobre você só deitou, olhou pra cima assim, apareceu, esse bicho aqui apareceu na cabeça dele andando assim. Não é assim que funciona. Modifica os inputs. Isso é uma coisa que eu sinto que é pouco falado sobre em jogo. E eu acho que é uma coisa muito importante. Porque as pessoas elas têm o costume de ver o controle do jogo aqui e o jogo bem aqui. Eles têm esse costume de achar que, tipo, não importa o jeito que a pessoa jogar o jogo, qual controle que ela estiver usando, que ela vai jogar o jogo e vai estar tudo bem. Eu ouso dizer que o controle é o jogo. O controle é o jogo, se você muda o controle, você mudou o seu jogo. Um dos magníficos exemplos que tem disso é Guitar Hero. Eu tenho um amigo que ele joga na guitarra. Eu sempre joguei no controle de PlayStation 2. Eu não sei jogar na guitarra, ele não sabe jogar no controle,
Pra mim, um jogo diferente, eu não faço ideia quando alguém bota aquele controle na minha mão e quer que eu fique em pé paletando aquele negócio. Eu não faço ideia como é que faz isso. E eu sei jogar no controle de PlayStation 2. Tem um jogo do Sonic que tem uma bolinha e você fica arrastando a bolinha. As adaptações que fazem dele, você anda no analógico. Não é o mesmo jogo. O jogo não foi feito pra aquele propósito, não foi feito pra aquele controle. Esse jogo é muito bom. Quando você troca os inputs, você pode tentar deixar o input mais complexo ou deixar algo complexo simples. Esse jogo, ele deixa algo simples muito complexo. Esse jogo é um jogo que você pula, só que para pular você tem que segurar o botão de pulo e dependendo da quantidade de tempo que você ficou segurando o botão de pulo, a força que ele vai se projetar vai ser diferente. O jogo inteiro é sobre isso. O jogo inteiro é sobre deixar o seu pulo muito complexo. E é um jogo incrível, é um jogo magnífico. Esse jogo aqui também, você controla um pão. E podia muito bem ser um jogo que você puxa o analógico para frente, o pão sai girando ali. Mas não é. Cada canto do pão é um botão do seu controle e você tem que segurar e arrastar essa vértice para fazer o pão girar para algum lugar e conseguir se locomover. Como se o pão tivesse 4 braços que ele fica andando. Isso é genial? Isso é genial. Ele está deixando algo que era simples, complexo. Do outro jeito também funciona. Tem muito jogo que o personagem sai dando um bando de tiro para todo lugar, não sei o quê, e você sequer segura o botão de tiro. É interessante esse tipo de coisa. Ok. Essa é a maior dica, essa é a frase que eu mais penso em relação à criatividade em jogos, principalmente. Substitua o contexto. Tire as coisas de seu contexto original. Eu acho que aqui que é a diferença de você roubar. O título da palestra está escrito roubar, só clickbait, foi mal, veio do YouTube. Mas eu acho que a diferença de roubar para se inspirar está aqui. Você tirar as coisas do seu contexto inicial. No jogo do Mario, certo? Eles têm essas coisinhas que você escala, certo? Que são escadas, são escadas. Esse é o papel delas. Funciona no jogo. Quando você está subindo ela, você não está pulando. Então você pode levar dano e tal. Funciona nesse jogo. Braid também tem escadas. Elas funcionam de uma forma parecida, certo? Só que diferente também. Porque tem um mapa do Braid que, dependendo da sua posição horizontal, se você for para frente, o tempo avança. Se você for para trás, o tempo para. Ou seja, quando você sobe, o tempo continua parado. Você está se mexendo sem manipular o tempo. Ele pegou uma escada, tirou a escada de contexto, sabe? E no Moonleap, que eu tenho esse lance de que eu tento fazer as coisas se inverterem, certo? O chão que não tem espinho, quando você pula ele tem espinho. Tem essa escada cinza, que ela não muda, mas tem uma escada que ela só funciona de noite. Você pula, você pode escalar ela. Se você pula de novo, você não pode mais escalar ela. Ela deixa de funcionar como escada. Eu tiro ela do contexto original dela e tem algumas fases que o puzzle é só sobre isso. É só sobre a escada estar acessível ou não. Essa fase é sobre isso, inclusive. Outra coisa muito simples, eu peguei aqui Isaac. Isaac, você pega chaves e quando você pega a chave, você passa pelo bloco de chave e você abre. Geralmente é assim que funciona uma porta, certo? Uma porta e uma chave. Braid funciona de uma maneira completamente diferente, porque você pode voltar ao tempo, certo? Então você pega uma chave e aí você vai e se abre a porta. E aí você pode voltar e trancar a porta de novo, só que tem alguns objetos também que eles são permanentes. Então tem uma porta que você abre ela e ela vai ficar para sempre aberta. E é uma doideira. É uma doideira. No Moonleap, eu tenho esse lance de você pula, você inverte as coisas, certo? A porta, ela é uma porta de dia. Se você pula, ela vira uma chave. É um uso completamente diferente para essa mecânica. Nessa fase, eu até uso essa porta para você pular em cima dela. Ela serve de plataforma também. Eu estou pegando um elemento clássico, um elemento que, tipo, eu não estou copiando de nenhum lugar, porque é um staple de jogos, tipo, vários jogos têm isso. Eu ressignifico essa mecânica dentro do meu jogo, de forma que fique interessante. Eu torno algo familiar, não familiar. É sobre isso que é tirar o contexto. Você pegar as coisas que as pessoas conhecem e trazer numa situação nova que elas vão achar interessante. Eu deixei esse vídeo aqui. Esse vídeo que eu nunca mostrei pra ninguém esse vídeo. O Hugo conhece esse vídeo. Essa é uma mecânica de um... Eu gosto desses joguinhos que são tipo hacks de Mario. E essa é uma mecânica de um hack de Mario. É um orbe, e você consegue jogar ele para os lugares, e quando você aperta L no seu controle, ele troca de lugar com esse orbe. Eu pensava assim, como é que isso aqui vai funcionar no Moonleap? Porque tudo funciona diferente nas regras do meu jogo, certo? Tudo eu quero que converse com a mecânica principal. Você pula, você inverte as coisas. Se tem um bicho que tem espinho, você pula, ele não tem mais espinho. Se tem uma plataforma que ela está andando, você pula, ela anda para o outro lado, certo? Tudo tem que conversar nessa mecânica. Eu achei isso incrível. Eu achei esse trechinho, eu olhei e falei, pô, isso é muito legal. Como ficaria no Moonleap? Que não é
nesse estilo. Não é tipo um plataforma super rápido que você sai pulando e fazendo coisa e etc. Fica assim. Você troca de lugar com o orbe quando você pula. Isso gera consequências completamente diferentes. Completamente diferentes. E nessa fase, inclusive, ó, você joga o orbe e aí você consegue pular no ar. Que é um poder completamente, tipo, que surgiu assim por consequência. Eu implementei no jogo e eu fui vendo, cara, o que vai acontecendo? Essa mecânica nem é algo familiar. As pessoas não conhecem essa mecânica. Mas eu pegando essa referência, eu pegando essa inspiração, e não só inserindo ela completamente no meu jogo, mas encaixando ela, fazendo ela conversar com o meu jogo, tirando ela do contexto inicial dela, eu acho que criatividade é sobre isso. Eu não tenho vergonha de mostrar esses vídeos. Vocês vão falar pra mim, pô, isso é a mesma mecânica. Tipo, é o orbe. Mas elas não funcionam da mesma maneira. Eu acho que hoje em dia a gente tende muito a copiar os elementos dos jogos sem adaptar o contexto e sem tentar tirar ele do contexto. Fazer a mecânica não ter o mesmo propósito inicial que ela teve. Tentar tirar alguma coisa a mais dela, alguma coisa nova, alguma coisa que as pessoas não viram. Eu usei exemplo de jogo. Eu adoro me inspirar com fangame, inclusive. Eu acho que todo mundo que faz jogo deveria dar uma olhada em fangames de Mario, deve dar uma olhada em jogo antigo, jogo de arcade, jogo de Game Boy, jogo de DS, tem muito jogo bom. Legalmente, claro. Baixe as ROMs de lugares corretos e use emuladores legalizados, sei lá como é que funciona. Eu acho que tem muito jogo, tem um repertório muito grande e muitas coisas podem não parecer interessantes, mas trazendo para o contexto do seu jogo pode ser algo interessante. Vale lembrar que Moonleap, a mecânica principal do Moonleap, vem de uma fase do Mario 3D World. Tem um painelzinho que quando você pula, o painel só vira. E é divertido. Isso é uma mecânica que tem em alguns Marios e eles usam sempre uma fase, assim, uma fase do jogo inteiro. E eu olhei e eu fiquei, tá, claramente dá para fazer um jogo inteiro disso. Como seria um jogo inteiro disso? E é aquilo, parece uma coisa meio absurda, parece tipo meio, tá, é brisa, né? Tipo, é difícil, que nem o Overcooked Metroidvania. Parece, se pensa, tipo, cara, como é que a gente vai fazer isso? Mas é sobre isso que é sobre você tentar solucionar essas questões, que você vai chegar em coisas que outras pessoas não pensaram, jogos que não existem ainda. Eu não joguei ainda Overcooked Metroidvania. Se alguém decidir fazer aqui, me avisa, que eu gostaria de saber como vai ficar. É importante tirar do contexto mesmo e pegar coisas realmente distantes. Muita gente pega coisas que nem são de jogos em si e trazem para jogos. Zelda é baseado nas experiências que o Miyamoto tinha quando ele era criança, que ele caminhava pelos arredores da cidade dele, pelas florestinhas, e ele entrava, tipo, achava umas caverninhas, mexia com uns insetinhos, via um lago, e achava tudo isso muito irado, ele gostava da exploração. E Zelda é um jogo focado em exploração. E o foco do jogo, do primeiro Zelda, acho que hoje em dia também tá, né? É explorar. Braid foi inspirado num livro que o Jonathan Blow leu. E eu não sei se vocês sabem, o título inicial de The Sims era Dollhouse. Porque a princípio ia ser um jogo tipo casa de boneca. Um jogo inspirado em você ter uma casinha de boneca. E aí você arruma as coisinhas e bota os bichinhos ali dentro. Com o tempo, as pessoas gostaram muito de interagir, dar fofoca e de namorar e tudo mais, e ele começou a adicionar cada vez mais elementos sociais para dentro do jogo, mas, a princípio, é inspirado em casa de boneca. Esse vídeo aqui é um vídeo magnífico. Many times you forget them. And if you forget a good idea, you want to commit suicide. So you have to write them down. If a person forgets an idea that they love, it's a horror, and it could lead to a real yearning to commit suicide. I write them down so I don't commit suicide. Esse é o David Lynch, e esse é um compilado dele falando que se ele esquecer uma ideia, ele vai se matar. O ponto daqui é: anotem suas ideias, sempre estejam com um caderninho. Ou um grupo do WhatsApp, ou um grupo do Telegram, ou um Discord, ou um Trello. Ou usa o que você quiser aí na sua casa, na sua vida, mas esteja com o lugar para anotar as suas ideias. Porque a nossa cabeça, a gente acha que a gente sabe que ela funciona, mas ela não funciona. Assim como você tem um papel para anotar as coisas que você tem que fazer do seu jogo, assim como você tem um Google Agenda para marcar suas reuniões e tudo mais, tenha um lugar para anotar suas ideias. A gente tem ideias do nada. As ideias, elas não vêm quando a gente busca elas. Às vezes elas vêm do nada. Vem muito de quando você está numa situação ok, você está calmo, quando você deita na cama,
para descansar, quando você toma um banho, quando você dá uma caminhada. Eu sempre anoto tudo. Tipo, até as mais ridículas assim, eu anoto. Consumativamente, por que consumativamente? Muitas vezes vocês devem jogar jogos e pensar, tipo, putz, essa mecânica é interessante, como é que ficaria essa mecânica no meu jogo? Como é que eu posso remixar essa mecânica? Faça isso com tudo. É tipo, termina de ver um filme e você pensa, pô, interessante, o que eu posso tirar disso aqui, sabe? Ou uma música, alguma coisa interessante que você viu de algum lugar, porque o jeito que as mídias conversam, o jeito que as mídias funcionam, tudo você consegue remixar para dentro do seu conteúdo. Uma arte, uma música, um filme, tudo você consegue pegar para você e tirar do contexto. Saiba que isso não garante sucesso. Sim, criatividade não garante sucesso. Você pode ter várias ideias e elas podem ser ruins. Acontece. Você fala, cara, tive uma ideia incrível. Eu misturei damas com Tetris e ficou horrível. Você misturou dama com Tetris, parabéns. E ficou horrível e tá tudo bem. Você deixa pra lá, tipo, fez um protótipo e ficou horrível. Acontece. E você pode terminar esse damas com Tetris e ninguém comprou. Mas acontece, a gente está aí experimentando coisa nova e a gente pode experimentar coisa nova. Não tem uma empresa aqui falando, olha, você tem esse budget de 3 milhões e se você não conseguir fazer esse jogo, você vai morar na rua. Essa é a realidade, isso acontece. Eles lançam um jogo, o jogo não dá certo, todo mundo vai para a rua. E é isso suja a imagem de todo mundo. A gente não está sofrendo isso, a gente está fora desta zona. Acho que a maioria de vocês, pelo menos. Se mantenha saudável, lazer é importante. Estar com a cabeça boa é sempre importante. Eu acho que vocês já imaginam isso. Estar saudável. Eu, particularmente, sempre tenho boas ideias. Se eu estou caminhando, se eu estou descansado, se eu deito, se eu tiro um tempo para mim, enquanto eu estou lá na Gamescom, falando a mesma coisa para as pessoas 30 mil vezes o dia inteiro, eu não consigo ter uma ideia. Eu estou me mexendo, conversando, trabalhando, eu estou ali e eu estou cansado. Agora eu estou cansado. E é difícil ter boas ideias assim, exausto, cansado. Cuida da sua cabeça, tenta descansar um pouco, toma um banho, tenha lazer na sua vida, se permita consumir outras coisas, ver conteúdos, conhecer coisas novas, assistir filmes, ouvir músicas, jogar um jogo com alguém, ter boas experiências. Porque, na maioria das vezes, a criatividade sai da tranquilidade, de você estar tranquilo, certo? As grandes sociedades elas conseguem avançar porque as pessoas não estavam se preocupando se elas iam comer. Elas tinham comida e os caras começaram a falar, tá bom, vamos fazer uma ferramenta aqui para fazer, sabe, automatizar um sistema aqui, fazer mais pão, fazer mais trigo. E é isso. Alguém tem perguntas? Diga. Você consegue avaliar se uma ideia que você anotou é boa para você levar para frente ou não? Assim, eu tenho minhas teorias, né? Eu sempre fico, pô, essa daqui é a ideia. Isso aqui, quando eu botar, vai ser incrível. Eu tive uma ideia dessa no Moonleap que eu achei que ia ser incrível e não foi. Eu sei disso prototipando. Prototipar é sempre muito importante. Você testar as ideias. Prototipar é isso, né? Testar ideias para ver se ela funciona. É basicamente o que eu faço. Eu literalmente boto essa ideia em prática, eu boto ela dentro do jogo e eu jogo um pouco e eu boto alguém para jogar e geralmente eu sei se isso funciona ou se isso não funciona. Porque às vezes só não funciona. Alguém tem mais uma? Pode falar. A coisa mais... Não sei se eu tinha que trazer uma coisa mais doida que você já tivemos por... A ideia... Desculpa. A ideia mais doida que eu tive, assim... Cara, isso é difícil de pensar. Eu não sei o que é considerado uma ideia doida. E quando você trabalha muito nos projetos, meio que tudo fica normal, sabe? A gente tem tanta ideia, tem tanta coisa que a gente vai misturando ali, vai dando certo os negócios, eu não sei nem como. Eu acho que do Moonleap, provavelmente a ideia mais doida... Tem um morceguinho no Moonleap que ele se mexe que nem Crypt of Necrodancer. Ele se mexe em steps, só que o step é quando você pula e ele funciona. Eu acho impressionante que ele funciona, mas nem sei que ele funcionar. E, geralmente, design de inimigo, eu tenho umas ideias meio doidas pra design de inimigo, eu pego uns bichos nada a ver, e as pessoas gostam. Tipo, fazer aquele peixe feio com chifre, e o design fica legal. É sobre ter ideias não usuais, né? As pessoas gostam de ver coisas que são não usuais, elas não imaginam que esse bicho vai ser assim. Tem espaço pra mais uma. A gente sabe que hoje em dia, por exemplo, na indústria, está cada vez mais comum, como você falou, terem coisas cada vez mais parecidas e tudo mais, porque a gente sabe justamente que tem uma tendência maior a dar certo. Sim. A gente, como desenvolvedor indie, a gente tenta muito ir para esse lado de criar alguma coisa totalmente inovadora e coisas assim.
Mas tem aquele problema também de acabar não dando certo, principalmente porque o nosso tempo ele é meio que focado, né, e tudo mais. Sim. Você não tem esse medo de gastar muito tempo no projeto com uma ideia meio fora da caixa e acabar não dando certo no final, e gastar esse tempo à toa, por exemplo? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que a solução disso, né, a coisa que a gente pode fazer... Projeto de Game Jam, por exemplo, geralmente as pessoas fazem e as pessoas podem jogar esse protótipo. Empresas grandes, eles têm pessoas para jogar esses protótipos. A gente tem internet, a gente pode só... Olha, fiz essa versão, esse protótipo desse jogo, vamos ver se as pessoas gostaram. Celeste, por exemplo. O Celeste foi um jogo que ele foi feito no Pico 8, certo? Que é uma plataforma bem pequenininha. E é um jogo muito simples, o protótipo dele é simples, as pessoas amaram. Aí o cara ficou, ok. O criador de Celeste é um cara que tem vários jogos. Se você for no site dele, ele tem tipo... Celeste. Ele tem uma porrada de jogo. Eu acho que prototipar e ver a resposta disso, ver como as pessoas estão reagindo, postando alguns projetos com o tempo, você vai ver que uns chamam mais atenção que outros. Eu acho que esse é o jeito que dá pra saber. É difícil analisar se a gente gosta, né? Porque a gente tá tão colado no projeto, mas eu acho que ver a resposta das pessoas. Você não assinou nenhum NDA, sabe? Para os seus próprios jogos. Então, deixa as pessoas jogarem. Posta o protótipo para ver se elas gostam e tudo mais. E é isso, gente. Muito obrigado.